No princípio, há milhares de anos, antes das estrelas existirem, antes da própria luz ser criada, havia apenas o vazio. Mas neste silêncio absoluto, uma presença poderosa se movia. Uma força criadora que estava prestes a dar início ao espetáculo mais grandioso de todos os tempos. Esta é a história de como tudo, absolutamente tudo, começou. O princípio de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam o abismo e sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Imagine um oceano infinito de trevas, sem limites, sem direção, sem propósito. Era o caos absoluto. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Deus estava pronto para transformar o nada em tudo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Pela primeira vez na história, as trevas foram separadas da luz. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Assim surgiu o primeiro dia, o dia em que tudo mudou para sempre. No segundo dia, Deus criou uma expansão no meio das águas. Separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam em cima, e chamou essa expansão de céus. Pela primeira vez havia um espaço, um lugar onde a vida poderia existir. O palco estava sendo preparado para algo extraordinário. No terceiro dia, Deus reuniu as águas que estavam debaixo dos céus em um lugar, e apareceu a porção seca. A porção seca chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E Deus viu que era bom, mas não parou por aí. Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas. E assim foi. Em um só dia a terra se cobriu de verde, vida vegetal explodindo em todas as direções. No quarto dia, Deus criou os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Imagine, o primeiro nascer do sol da história, a primeira vez que raios dourados tocaram a terra. E não apenas isso, Deus fez também as estrelas, bilhões delas, cada uma colocada em seu lugar exato, criando o espetáculo noturno mais belo que já existiu. No quinto dia, Deus encheu as águas de vida, peixes de todas as espécies, desde os menores até as enormes criaturas das profundezas, e não apenas nos mares. Deus criou também as aves que voam sobre a face da expansão dos céus. O primeiro voo da história, as primeiras asas cortando o ar puro. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Era o primeiro comando divino para a vida se espalhar e prosperar. O sexto dia seria especial. Deus criou os animais selvagens, todos os répteis da terra, cada um segundo a sua espécie. A terra agora pulsava de vida, mas o Criador ainda não havia terminado. Então Deus disse algo extraordinário: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Não era apenas mais uma criatura, era alguém feito à imagem do próprio Criador, com capacidade de pensar, sentir, escolher e se relacionar com Deus. E no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara, não porque estava cansado, mas porque tudo estava perfeito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Era o primeiro sábado da história, o dia em que o Criador contemplou sua obra e disse: muito bom. Mas a história não termina aí. Deus plantou um jardim no Éden da Banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. E do solo o Senhor Deus fez brotar toda árvore agradável à vista e boa para comida. No meio do jardim, duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ao homem uma responsabilidade: cultivar e guardar o jardim. E uma única proibição: de toda a árvore do jardim livremente comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele.
fez cair um sono pesado sobre Adão. Tomou uma das suas costelas e da costela formou uma mulher. Quando Adão acordou e a viu, exclamou: Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Era o primeiro casamento da história, o primeiro amor, a primeira família. Ambos estavam nus e não se envergonhavam, pois não havia pecado, não havia medo, não havia vergonha. Em apenas 6 dias, Deus criou tudo que existe, do nada absoluto, ao universo infinito, das trevas, à luz, do caos, à ordem perfeita. Mas a criação mais especial foi você, foi eu, foi a humanidade, criados à imagem de Deus com propósito eterno, para viver em comunhão com o Criador. Hoje, quando você olhar para o céu estrelado, quando sentir a brisa no rosto, quando ver um pôr do sol, lembre-se, tudo isso foi criado por amor, criado para você. Esta é apenas o começo da maior história já contada, a história de como Deus criou tudo e de como Ele ainda está criando algo novo em cada um de nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Obrigado por assistir nosso canal. Contamos com seu apoio para curtir e compartilhar o vídeo. Até o próximo!